Um dos maiores pilares da Escritura Sagrada deixada por Deus é a família. E nós não temos noção do tamanho do embate que está tendo para desconstituir, para destruir e descredibilizar o termo família. Por isso, você que é marido, honre a sua esposa. Você que é esposa, honre o seu marido. Você que é mãe, ensine os seus filhos no caminho que se deve andar e jamais ele se desviará dele. Tá bom? Assuma esse compromisso. Se você tiver alguma dúvida, pode falar com a Mariana, que é a líder do Ministério Infantil, ou com qualquer um dos nossos obreiros, para colocar. Eles estão estudando um material chamado Pense Laranja, que passa princípios da palavra de Deus também, e a prática desses princípios no dia a dia da escola e da vida. Por favor, o ambiente de escola, preste atenção nisso que eu estou dizendo, é muito sério. O ambiente das escolas, municipal, estadual, onde as nossas crianças estão, eles precisam ser olhados mais de perto pelos pais. Nós não podemos deixar a corda bamba quando se trata dos nossos filhos, das nossas crianças. Você tem essa responsabilidade com seus filhos. E eu peço a Deus que Deus te ajude a fazer deles isso. Olha que coisa, que maravilha, irmã. Deixa que pegue, irmã, não tem problema não. Não tem problema. Vamos ouvir a palavra de Deus? Fecha os seus olhos aí. Vamos orar. Você consegue voltar aqui para o Senhor? Volta aqui para o Senhor. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais este dia que o Senhor nos deu. Senhor, pela vida da minha mãe, pela vida da minha esposa como mãe, por todas as mães aqui, Senhor, nós te agradecemos. Ó Deus, se tem um amor que de longe se compara ao amor de Deus, é o amor de uma mãe aqui nessa terra. Ó Senhor Jesus, eu te peço nesse momento, ajuda-nos a recebermos a semente da vida. Que esta palavra do Senhor que será ministrada aqui fale no nosso coração. Nós abrimos a nossa mente para compreender, abrimos o nosso coração para ouvir aquilo que tu tens com a tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, e precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, que nós ouvimos o teu falar, que o teu Espírito mova os nossos corações, limpe os nossos olhos. Senhor, aponte, mexa nas nossas estruturas, estabeleça o reino na nossa vida. Ah, Senhor, põe em nós o teu evangelho, que é poder de Deus para aquele que crê. Senhor, o evangelho que é essa presença real do Deus vivo na nossa vida. Fale conosco, use a vida do Fausto mais uma vez, Senhor, no nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos. Amém. Parabéns pelas mães, né, que estão nessa missão difícil, que é criar e educar seus filhos. Diz minha amiga Cristiana Gomes que quando nasce a mãe, quando nasce o filho, parece que nasce toda a culpa do mundo sobre as mães, né? Mãe é um ser extremamente angustiado, ansioso, desesperado. E a gente que lida todo dia com mãe sabe como é isso. A Aline está ali para não me deixar mentir, né? O telefone toca, ferve, né? Mas é uma bênção de Deus, né? Temos mães, aqueles que não a têm sabem como é difícil. Eu já não tenho meu pai, mas ainda tenho minha mãe, consegui falar com ela hoje. É muito bom, né? É o nosso porto seguro. No Dia das Mães, pregação tem que ser sobre mãe. Eu sinceramente estava seguindo uma sequência que vocês já tinham percebido. Em Gênesis a gente estava falando sobre algumas situações não tão faladas na Bíblia. O pastor Zé Ramiro continuou em Gênesis semana passada e foi uma bênção sobre o vale de Jaboque, o val de Jaboque, a questão de Jacó. Mas hoje eu vou quebrar um pouco a sequência. Eu já estava com tudo pronto para falar sobre José diante do faraó. Mas nós vamos ler o livro de Ruth, primeiro capítulo. Nós vamos hoje aprender com a mãe e com a sogra. Quem tem sogra aí diz amém. Ó, povo corajoso. Aí, amém. Graças a Deus pela sua sogra. Se bem que dizem que sogra não é criação de Deus, porque Adão não teve sogra, né? Mas tudo bem, nem Eva. Brincadeiras à parte, vamos para a palavra do Senhor. Vamos ler o capítulo todo de Ruth, capítulo 1, tá bom? Eu tenho tentado ler o capítulo todo para a gente entender contexto, e porque eu sei que a maioria não vai ler mais, não vai chegar em casa e vai explorar. Então vamos ler tudo para você ter uma noção desse texto, para nós aprendermos bastante
numa situação de Dia das Mães, ao mesmo tempo numa tragédia, né, que nós estamos vivendo no nosso país. E é nada mais do que uma mãe numa tragédia com as suas noras, e nós vamos estudar sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa das suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até eles crescerem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O meu povo será o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou às terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Até aqui. Obrigado, Pai, pela Tua palavra lida. Que a exposição da Tua palavra seja guiada pelo Teu Espírito. Que toda a atenção, Pai, nossa, que toda a nossa alma, todo o nosso espírito estejam voltados a ouvir a Tua palavra e captar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Ensina-nos, ó Deus, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Dia das Mães normalmente é uma data festiva, porque a gente encontra a família. Mas nem sempre é assim. Há muitas pessoas que já não têm as suas mães presentes. Há muitas mães que não estão aí presentes. E há mães que deixam seus filhos. É pouco comum, é muito mais comum o abandono do pai do que da mãe. Mas eu já vi casos. Eu já vivenciei caso que a mãe abusava do filho de 4 anos, sexualmente. Existe mãe que abusa de filho.
Mãe, a gente coloca tudo assim, ai, mãe é um ser celestial, magnífico. Não é assim. É gente que normalmente tem um instinto de cuidado, que tem um amor muito intenso, tanto que a palavra de Deus em Isaías vai falar o quê? Deus fala para o povo, ainda, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia, eu não vou me esquecer de você. Por quê? Porque há mães que são cruéis, há mães que são narcisistas, há mães que não dão amor, que não dão afeto, que não cuidam. A gente vê de tudo. Não é só aquela coisa romântica, todo mundo feliz ali e tal. Mas falar em Dia das Mães, num período como o que nós estamos vivendo, é difícil. Por quê? Porque o nosso país está passando por uma crise que a gente nunca viu. Eu lembro, na minha infância, da enchente em Blumenau, 1982, 84, uma coisa assim, foi feio, inundou bastante, Blumenau, Itajaí. A gente viu várias enchentes, Rio de Janeiro, Petrópolis, mas o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul agora é algo que eu nunca ouvi falar. E que você vai olhar na história do Brasil, você não vê relatos de uma tragédia como a gente está tendo. São mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas. Tem noção do que é isso? 1 milhão de pessoas é mais do que uma cidade de Campinas, fora de casa. É muita gente, né? Mais de 100, cento e poucos mortos. E muita coisa que a gente ainda vai ver a hora que a água baixar. Então, como é que a gente comemora o Dia das Mães ao mesmo tempo que está todo mundo sofrendo nessa corrente de solidariedade, graças a Deus, né? E eu peço que os irmãos sejam ação de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Colabore, ajude. Há muita gente séria, há muitos Pix aí. Tem muita gente de Deus cuidando, você pode entrar, tem muitas missões tentando chegar lá, ajudar, e você pode contribuir, nem que seja com R$1, com 50 centavos, mas contribua. Qualquer contribuição é válida. Mas nesse contexto, eu queria que a gente aprendesse com uma mãe que está numa tragédia, que é Noemi. O nome Noemi significa agradável. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, os nomes eram dados pensando naquilo que era a pessoa. Diferente da gente. A gente coloca o nome porque está bonito. Porque tem uma cantora que faz sucesso. Porque tem um ator de cinema que tem aquele nome. Ou se não, alguém na novela chamou. Né? Vai assim, né? Tem uns nomes que estão surgindo assim. Né? Eu nunca vi tanto Ravi na minha vida. O que tem de Ravi agora? Basta um filme, basta alguma situação. Soou diferente, o nome é legal? Um monte de gente. No contexto bíblico, o nome tinha muito a ver com a identidade da pessoa. E Noemi é um nome abençoado, que significa agradável. Ou seja, a mãe de Noemi, quando teve Noemi, estava muito feliz. O pai também. Ela era uma bênção naquela vida, naquela família. A vida de Noemi se torna algo muito legal. Assim como o meu nome. Fausto significa feliz. Isso é muito bom. Eu me sinto feliz. E eu espero que quando eu encontre você, vocês fiquem felizes. Né? O nome tem esse poder. A gente não valoriza, a gente não olha para os nomes da Bíblia com cuidado. Mas Noemi é agradável. E é uma mulher agradável. Está lá com seu marido. E seu marido casa com ela. E tem 2 filhos. E coloca os nomes nos filhos, bem esquisito, né? Quilion e Malom. Mas esse povo está passando fome. E eles decidem sair da terra do povo de Deus, da Judéia, e ir um pouquinho para leste, na terra dos Moabitas. E eles vão para lá. E a princípio, tudo vai andando. Eles começam a trabalhar, viver, não tem fome, as coisas estão um pouco melhores. Mas Elimeleque morre. E Noemi fica
viúva. E quando fica viúva, não é igual agora, né, irmã Maria? Querendo não, as nossas viúvas têm, às vezes, o auxílio, tem uma pensão, né? Minha mãe recebe pensão do meu pai, do salário que meu pai recebia. Ela tem a aposentadoria dela e tem a pensão que ela recebe do meu pai. Naquela época, não. Ser viúva era quase uma sentença de morte, porque a viúva não tinha mais o que fazer, ela ia depender de alguém, ela não tinha direito à herança. Nós já falamos sobre isso esses dias aqui. O direito à herança era dos filhos. O mais velho tinha 2 porções e os outros filhos 1 porção cada um. Por isso a briga de Jacó de ser o abençoado, porque ele queria ter o dobro de Esaú. Mas Deus trabalha com ele, até que lá no Vale do Jaboque ele manda todo mundo na frente, dá todo o presente possível para Esaú, né? Porque as coisas mudam. Mas é esse contexto. Noemi agora está viúva, numa terra estranha, numa terra estrangeira, ela está sozinha e ela não tem sustento. E seus 2 filhos, bonitos, belos, vão fazer o quê? Vão casar. E casam. E daí, os filhos que poderiam sustentar a mãe agora estão casados. Quem casa quer casa. Ficar na casa da sogra não é fácil. Tem gente que está morando na casa da sogra, né? Eu vou falando aí, ô Jesus. Eu já fiquei na casa da sogra, já morei. Quando eu voltei de São Paulo para Marília, eu morei na casa da sogra. Mas a gente tem um dilema. Noemi está sozinha, tem seus 2 filhos, seus filhos estão com a vida adiante. E eu tenho falado nos meus tópicos, lembra? Dos 3 grandes dilemas que nós temos como ser humano. O dilema da aceitação, o dilema da morte e o dilema do tempo. Noemi vive esse dilema. Agora ela precisa ser aceita pelas noras para ficar na casa das noras. Ela sabe, na questão do tempo, que ela tem pouco tempo, que ela é a próxima da fila para ir. Mas, ao mesmo tempo, a morte está ali, e se ela não for aceita, ela morre antes. Não era só uma questão de, eu gosto da minha sogra ou não gosto, William. Ela tinha que depender deles, depender do Mahlon e do Quilion. Mas o que acontece? Tem hora que chove bênção, não tem? E tem hora que a desgraça parece que vem toda junta. Ela estava viúva e seus 2 filhos morrem. A Bíblia não conta como é que foi, se foi um acidente de carro, se foi um trem que pegou eles, se foi no mesmo dia, se não foi, se um saiu para caçar e foi comido pela onça, pelo leão, não sabemos. Se estava trabalhando, caiu do andaime, não sabemos. Mas os 2 morrem. E de repente, aquela mulher agradável, que tem o seu nome agradável, que está lá com seu marido e com seus 2 filhos, que saiu cheia de esperança de ir da terra com fome, mas está indo para ganhar a vida num outro lugar, ela se vê viúva e sem filhos. Quem é mãe e perdeu um filho sabe que isso é tão difícil que em nenhuma língua do mundo existe nome para isso. A criança que perde o pai e a mãe é órfã, né? Quem perde o esposo, a esposa é viúvo, viúva. Mas não existe um nome para a mãe que perde um filho, porque é muito ilógico e é muito dolorido. E talvez seja a dor humana mais difícil de ter, alguém que perdeu um filho. Pois agora Noemi não tinha marido, vivia na dependência provavelmente das noras, de conviver bem com os filhos, numa terra estranha, e nesse contexto todo, ela ainda perde os 2 filhos. É para acabar com o Piqui de Goiás, né? É muita tragédia. É tragédia em cima de tragédia. É como lá a região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, que inundou pela 3ª vez agora. Em menos de um ano e um mês, inundou 3 vezes. É muita tragédia. Tragédia em cima de tragédia. E o que eu posso aprender? O que você pode aprender? O que nós podemos aprender nessa noite do Dia das Mães, noite de Santa Ceia, com Noemi, com Ruth e com Orfa? Vamos lá.
Primeiro tópico. Próximo. Eu preciso aprender que, independente do que está acontecendo na minha vida, eu preciso construir um legado de lealdade. Eu preciso construir um exemplo de lealdade. Noemi é tão leal ao seu esposo e tão leal ao seu Deus, tão leal àquilo que ela aprendeu, que Ruth não quer desgrudar da sogra. Você já viu uma nora não querer voltar para a casa da mãe e querer ir para a casa da sogra? Isso não é muito comum. Né? Não é comum. E ela quis. Por quê? Porque ela tinha um exemplo. Noemi dava um exemplo de vida tão grande, tão grande, tão grande, que mexia no fundo da alma de Ruth. E Noemi reconhece isso vendo o exemplo de lealdade de Orfa e de Ruth na vida dos filhos. Ela comenta isso. Ela fala: olha, que Deus seja leal a vocês como vocês foram leais aos falecidos. A gente tem uma carência hoje em dia de gente leal. Em Homens com Propósito nós temos falado sobre fidelidade, sobre lealdade. É importantíssimo que nós sejamos pessoas leais. Pessoas leais não são aquelas que são amiguinhos, que vai sorrir para tudo que o sujeito faz. Mas a pessoa leal é aquela que está na hora que precisa. Que você precisa contar, conta. Eu não preciso concordar em tudo com o Zé Ramiro não precisa concordar tudo comigo. Mas na hora que ele precisa de mim, está lá. E quando ele precisar de... Vice-versa, a gente tem que estar disponível um para o outro. A gente tem que ser assim. Casamento é assim, não é? Você vê um monte de defeito do seu marido, mas vai alguém falar do seu marido, vira bicho. Ou vice-versa, vai falar da mulher, você vê um monte de coisa, mas vai falar de fora? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente tem que ser leal. A gente tem uma aliança, a gente é aliançado. O que Ruth e Noemi fazem ali é uma verdadeira aliança. Uma aliança de lealdade. Falta nesse mundo pessoas leais. Falta no meio da igreja pessoas leais. Leais. Leais não é o sujeito que vai passar a mão em tudo que você faz, mas é a pessoa que seja honesta para falar: isso que você fez é legal, estou com você. Isso que você fez não é legal, mas eu estou com você. Eu quero te ajudar, eu quero te aproximar, eu quero trazer você de volta. Eu e o pastor José Ramiro estávamos conversando agora há pouco, no culto, sobre uma situação, e falamos: o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar de braço aberto. Estamos sentindo falta dessa pessoa, saiu, vamos atrás, não quer, tá bom, mas a gente está aqui. A nossa parte do contrato nós vamos fazer. Nós continuamos amando, continuamos orando, e quando chegar nós vamos abraçar apertado e orar junto, e seja bem-vindo. Tem que ser assim. Tem que ser. Falta lealdade. Está aí o Reizinho, está aí o Ítalo. Né? Nós éramos numa época que as pessoas faziam negócio com o fio do bigode. Hoje nem bigode a gente tem. E você registra no cartório 3, 4 via, não sei o quê, manda para lá, manda para cá, e mesmo assim isso não paga. Falta lealdade. A gente precisa, como cristão, ser exemplo de lealdade. E exemplo de lealdade não significa: ai, tudo está bonitinho na minha vida. A Noemi estava destruída. Perdeu o marido, perdeu os filhos, não tinha esperança de viver. Ela tinha problema de aceitação, que ela estava num país externo, ela sabia que a morte estava chegando, e ela não tinha tempo de fazer mais nada na vida. Mas ela conservava o seu exemplo de lealdade, a memória do seu esposo, a memória dos seus filhos e a memória do seu Deus. Precisamos de pessoas leais. Adolescentes, sejam leais. Sejam amigos leais. Leais. A gente precisa construir rede de pessoas leais ao nosso redor. Fala-se que a gente precisa sempre ter pessoas melhores que a gente. Eu concordo. Para aprender, a gente precisa ter gente melhor. Mas a gente precisa ter gente pior também, para a gente trazer junto. E o que a gente precisa mais de pessoas leais. Seja aprendendo, seja mais sendo seu aprendiz, mas precisa de gente leal. Porque gente leal está ali, ponta firme. Ponta firme. Sabe aquela pessoa que você pode contar? Porque é o que menos a gente tem hoje.
Não é? Às vezes você precisa da urgência, e liga e cadê? Aquilo, na hora que você chama para o churrasco, todo mundo está lá. Ô, glória, né? Fala, vamos fazer um churrasco. Ah! Né? Homens que propósito só tem um amendoinzinho ali, dá 25 homens. Olha que beleza. Não só amendoinzinhos, os homens têm trazido coisas, tem sido bênção, viu, irmãs? Tem sido muito legal. Mas é isso, a gente precisa, claro que a gente precisa desse convívio, da comilança, a gente precisa disso, mas mais do que isso, a gente precisa de gente leal, que a gente pode contar na hora do apuro. Porque gente para criticar, a gente tem de monte, não é? Mas gente que é leal, até para de vez em quando te dar uma opinião meio que você não vai querer escutar, você precisa. Porque senão a gente fica no mundo à parte. Ainda mais com a rede social, que faz o quê? Faz bolhas. Então, se eu clico lá que eu gostei da notícia do São Paulo, o negócio só vai me mostrar do São Paulo. Não vai mostrar do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Por quê? Porque é assim que funciona o tal do algoritmo. E você vai se isolando. E como é bom você conversar e ter amizade com o palmeirense, com o corintiano, com o santista, com o são paulino, com o flamenguista. Flamenguista é difícil. Mas botafoguense, né? Tem que ter amizade com todo mundo. Mas tem que ter legado leal. Será que se a gente olhar para a nossa vida, as pessoas têm enxergado a gente como exemplo de lealdade? É uma pergunta para a gente responder nesse culto. Segundo ponto. Como toda mãe faz, pense sempre no melhor para o outro. Noemi não tinha mais nada, mas tinha amizade das suas duas noras, Orfa e Ruth. Ela tomou uma decisão, ela ficou sabendo que lá em Judá voltou a ter comida. Eu vou para lá. E ela sai com as duas noras para lá. É interessante esse texto. Tem gente que acusa que a Bíblia é machista, né? Esse é um texto extremamente feminino. Até o texto que fala Senhor é o El Shaddai. E El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, muitas versões estão assim, mas o Todo-Poderoso é aquele que nutre, porque Shad vem da raiz aramaica de amamentação. É o Deus que amamenta. Sabiam disso? Esse texto é extremamente feminino. Os homens morrem tudo, os homens aí não têm importância nenhuma. O Elimeleque, o Malom e o Quilion. Os personagens femininos, as personagens femininas são as que são a atenção. E nessas personagens femininas a gente aprende a pensar no que é melhor para o outro. Noemi está indo embora. Ela pensa, puxa, lá eu tenho os parentes. Lá eu sou viúva, mas eu tenho gente que pode me socorrer. Lá eu vou ter um resgatador, que é Boaz, né, que é um dos parentes, um deles. Tem vários resgatadores que podem me dar uma condição de eu sobreviver. E eu vou com as minhas noras, ex-noras. Mas quando ela está indo, ela pensa, peraí, eu estou numa terra estranha, com dificuldade de aceitação, eu não tenho muito tempo, eu estou no caminho da morte. Por que é que eu vou arrastar essas meninas comigo? E daí ela faz a proposta para elas. Voltem para suas mães. Voltem para a casa dos seus pais. Aí a gente precisa entender um contexto. Qual que é o contexto? Naquela época, a mulher que ficava viúva, ela poderia esperar o próximo filho para casar. Lembra? A gente falou disso com Judá e Tamar. Qual foi o problema de Judá? Morreu o primeiro filho, que eu esqueci o nome agora. O segundo, que é Onã. E daí tem o terceiro, pequenininho. E daí Tamar tem que ficar esperando esse cara crescer. Então, naquela época era isso. Noemi fala, olha, meninas, aqui eu acho que não sai, desse mato eu não saio mais com ele. Eu não tenho marido. Se eu arrumar um marido, até eu engravidar, até ele crescer, para casar com vocês já vão estar velhas. Então, vão procurar marido para vocês no povo de vocês. Isso mostra uma renúncia que só mãe tem.
Porque, afinal de contas, Noemi não tinha dinheiro, Noemi não tinha marido, Noemi não tinha mais os 2 filhos. A única coisa que ela tinha era a amizade das 2 noras. Mas ela abre mão das noras, para que as noras não morram de fome com ela. Para que as noras arrumem marido e tenham um modo de sobrevivência. A gente já falou isso, naquela época, mulher não trabalhava fora, não tinha salário, não tinha como sobreviver. Ela dependia exclusivamente do seu marido. Se ela não tem marido, ela vai depender de quem? Então é isso, é uma questão de abrir mão do que eu tenho. Eu tenho prejuízo para que o outro se dê bem. Quer mais cristão, uma atitude cristã do que isso? Jesus fez isso. Ele entregou a sua vida por nós. Ele parte o pão dizendo que ele queria muito estar com eles naquele dia. Sabendo que Judas vai traí-lo. Coloca o pão molhado na boca de Judas e Judas sai. Ele lava os pés dos discípulos sabendo que ele vai para o Getsêmani. Mas ele entrega o seu melhor, pensando no melhor do outro. Ele entrega o seu melhor, pensando no melhor do outro. Tem esse termômetro. Se você tem dúvida de alguma coisa na sua vida, pense no que é melhor para o outro. Pensou? Então faça. Ah, mas eu vou ter prejuízo. Bem-vindo ao clube. Você escolheu ser discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo só faz o que obedece. E o mestre fez isso. Ele deu o seu melhor para que nós tivéssemos vida. Aprenda a servir. Sirva, sirva, sirva. Pense no melhor para o outro. Não no que é melhor para você. Melhor para o outro. Noemi tinha essa visão. Terceiro ponto. Não deixe a amargura atingir a sua identidade. Aqui está um problema de Noemi. Se Noemi é um exemplo de lealdade, é um exemplo de pensar no outro, tem um ponto nesse texto que Noemi falha. Ela deixa a amargura invadir a sua identidade. No Velho Testamento, o nome tem muito a ver com a identidade. Com quem você é. Qual que era o nome de Noemi? Noemi, que significa agradável. Ela chega falando: parem de me chamar Noemi, me chamem de Mara. O que significa Mara? Amarga. Ela estava amarga? Estava. Ela tinha motivos para estar triste? Tinha. Ela tinha motivos para estar em luto? Tinha. Ela poderia estar vestindo preto, com vestes rasgadas, com cinza na cabeça? Sim! Mas a gente tem que tomar cuidado de não deixar a amargura invadir a nossa identidade. Por isso que Paulo nos ensina que qual o problema de tudo? A gente não pedir perdão das coisas e perdoar as pessoas justamente porque isso cria raiz de amargura. E se tem um negócio que é complicado, é a tal da raiz da amargura. Pensa aquelas tiririca que dá, que você arranca, e ela cresce de novo? A tal da amargura é desse tipo. Ou praguinha. Você ficou machucado e magoado, aquilo vai criando raiz, e vai invadindo, e vai penetrando o seu ser, e vai tentando modificar a sua identidade. E aí a gente tem que tomar cuidado. Posso ficar triste? Posso. Posso ter tristeza? Posso. Posso chorar? Deve chorar. Nós devemos chorar com os que choram. Isso é bíblico. Mas eu não posso deixar a tristeza invadir o meu ser a ponto de atingir a minha identidade. É como se eu chegasse aqui e falasse: gente, a partir de hoje eu não sou mais o Fausto, sou, sei lá, nome Patrícia, não sei como é que é o nome Patrícia. Sei lá, virei um... Ela mudou o nome por conta da amargura dela. A gente tem que tomar cuidado. Eu não sei o que você precisa cuidar que está amargo no seu coração.
Pode ter sido uma traição, pode ter sido um engano, pode ter sido a falta de um pagamento de alguma coisa, pode ter sido uma palavra difícil na hora que você mais precisava de ajuda, a pessoa deu. Perdoe, decida perdoar, entrega para Deus, fala: Senhor, isso me machuca, mas eu não quero ter nada contra o meu irmão. O problema dele com o Senhor, eu quero amá-lo. Perdoe. Nós estamos diante da mesa do Senhor, nós vamos estar diante da mesa do Senhor, e diante da mesa do Senhor a gente... A orientação de Jesus é que se a gente tivesse uma oferta para fazer, mas se o seu irmão tivesse alguma coisa contra você, você vai lá, pede perdão, reconcilie-se com ele, para depois fazer a oferta. Quanto mais, participar da mesa. O salmista, no Salmo 23, diz que Deus prepara para ele uma mesa perante os seus inimigos. Não é que os inimigos estavam lá assistindo, Deus montando uma mesa para Davi. Ô Davi, vem cá, ó, vem, ó, inimigos, olha aqui como eu gosto de Davi. Não! Deus quer trazer para a mesa os inimigos para reconciliar com Davi. Nós precisamos deixar as raízes de amargura para fora da nossa vida, para fora da nossa identidade. Não significa que tem hora que a gente fica frustrado e fica, que a gente fica chateado e fica, tem hora que a gente chora e chora mesmo, tem hora que você fica com o coração, fala: meu Deus, isso aqui eu não vou superar. Mas olhe para o céu, olhe para o autor e consumador da sua fé. Veja o que Jesus fez no Calvário. Senhor, não lhes impute esse pecado. Semana retrasada a gente estava com os adolescentes aqui no estudo bíblico. Estevão fez a mesma oração. E é muito interessante que em inglês a versão diz assim: Senhor, não jogue isso na cara deles. Tipo assim, Senhor, não jogue esse pecado na conta deles. Não faz assim, ó, pá, é deles. Não, Senhor, esquece. Perdoa. Precisamos ser um povo sem mágoa. Um povo sem mágoa. Vamos trabalhar, vai ter choque, vai ter faísca, mas não pode ter mágoa. Magoou, pede perdão, reconcilia, vai pela fé, está doendo ainda, mas segue em frente. Segue em frente. Para de viver a sua vida moldada pela mágoa, pela amargura. Quanta gente louca por aí por conta de falta de perdão. Hoje é uma oportunidade para você se reconciliar com Deus e com seu irmão. Às vezes até com a sua mãe, que você não fala, com a sua sogra, que nós estamos aprendendo com a mãe e com a sogra hoje. Deus está dando essa oportunidade para você. E por último, quarto ponto, faça discípulos para a vida toda. A declaração de Ruth é uma das mais bonitas de toda a Bíblia. Onde você for, eu irei. Onde você pousar, ali eu vou pousar. Onde você viver, eu vou viver. O seu povo será meu povo. O seu Deus é o meu Deus. E onde você morrer, ali eu vou ser enterrada. E queira Deus me faça algo muito grave, se não for a morte que me separe de ti. É um texto dos mais profundos da Bíblia. Talvez o texto de maior aliança que a gente vê entre pessoas citadas na Bíblia, a aliança sendo citada. Tanto que o pessoal usa muito isso para casamento, né? No convite de casamento, usa esse texto de Ruth. Mas nada mais é esse texto do que um reflexo de uma vida de discipulado. Noemi confiava tanto em Deus, seguia tanto o seu Deus, que mesmo na hora da angústia, ela fala: o Senhor Deus me deixou amarga, o Senhor Deus se voltou contra mim. Ela tem um relacionamento com Deus, ela sabe que o problema dela é com Deus, mas ela não quer transpassar isso para as suas noras. Isso é tão forte que Ruth decide seguir Noemi para o resto da vida. Isso é discipulado.
Discipulado não é curso que a gente faz ensinando como ler a Bíblia. Se lê primeiro o Novo Testamento, o Velho Testamento. Não, isso é útil, é estudo bíblico, é caminhar junto, mas não é discipulado. Discipulado não é um curso que você vai ter uma apostila, não é isso. Discipulado é andar junto. O discípulo é o aluno que anda junto, aquele que come junto com o mestre. Noemi era referência de mestre para Ruth. E ela é uma referência tão importante, porque Noemi não entra na genealogia de Jesus, mas Ruth entra. Ruth vai ter um filho chamado Obed, e esse Obed vai ter um filho chamado Jessé, e esse Jessé vai ter 8 filhos, pelo menos 8, e o 8º dele se chama Davi. Ela é trisavó, ou como a gente fala, tataravó, né? Mas é a trisavó do rei Davi. Com quem que ela aprendeu a ser mãe? Com Noemi. Com quem que ela aprendeu sobre Deus? Com Noemi. Com quem que ela aprendeu sobre o povo de Deus? Com Noemi. Sabe por que a gente sempre está desconfortável no meio da igreja? Porque a gente pensa em fazer as coisas na igreja e não em fazer discípulos. Por isso tem muita gente com biquinho. Ai, eu queria fazer tal coisa, não deixam. Ai, fulano não ajuda. Ai, o pastor não está aqui. Ai, o presbítero não faz isso. Porque as pessoas estão preocupadas nisso aqui, no evento do culto. A gente foi chamado para fazer discípulos. E discípulos para a vida toda. Para caminhar junto. Noemi pegou e foi com Ruth, e não tinha onde morar, e levou Ruth, e caminhou com Ruth, e comeu com Ruth, e foi viver a vida junto com Ruth. Sabe por que a gente não faz discípulos? Primeiro, a gente tem preguiça. A gente gosta de ficar no banco confortável. Obrigado, querido. Esse aqui está melhor. Vou estar mais estridente. A gente gosta do conforto, a gente gosta de estar na poltrona, a gente não gosta de trabalhar. Estou mentindo? A gente não gosta. A gente trabalha de segunda a sexta, tá bom. Já fiz minhas 40 horas. Ah, não. Ir lá na casa do fulano, ficar 1 hora orando com ele, conversando sobre a vida. E ele é tão cheio de problema. Meu Deus, não dá certo. A gente não gosta. Segundo, que a gente confunde o que Jesus disse. Jesus não disse ir de fazer seminário, ir de construir templo, ir de fazer campanha, evento, comemoração, fazer coral, fazer grupo de louvor. Não! Jesus pediu uma coisa para você e para mim. Vão e façam discípulos. A pergunta que eu faço para você: quantos discípulos você já fez na sua vida? Quantas pessoas a gente pode olhar e falar: nossa, aquele ali é discípulo do ciclano, porque a cara dele, anda até igual. Quantos discípulos? Quantos discípulos você já fez? Eu não estou perguntando para quantas pessoas você falou de Jesus, que esse nome pode ser grande, mas eu estou perguntando quantos discípulos você fez. E na hora que a gente chegar lá em cima, isso vai contar. Não vai ter uma lista lá no céu, falar assim: você tocou 368 vezes no louvor e cantou 3 vezes no coral e visitou. Não. Será visto qual os seus frutos. É preciso fazer discípulo para a vida toda. Há discípulos que vão caminhar com você um tempo e vão cair fora. Orfa caminhou, adorava Noemi, chorou pra caramba,
mas falou, peraí, deixa eu garantir meu futuro, eu vou arrumar um marido na minha terra mesmo e deixa a velha seguir. Com todo respeito. Mas Ruth ficou. É preciso que você insista em fazer discípulos. O nosso problema como igreja local, igreja IEI, Igreja Evangélica de Itaí, é que a gente não faz discípulos. A gente pensa em atitudes, em grupos, em ministérios, e a gente não pensa em discípulos. Precisamos pensar em discípulos. E discipulado é o que eu falei, não precisa um curso. Tem material bom? Tem. Queres sugestão? Estou aberto, tem muitas sugestões. Mas, a gente precisa caminhar junto. Caminhar junto. Né? Marquinho está ali com o pessoal dos adolescentes, está caminhando junto. Tem hora que tem umas buchas, não tem, Marquinho? Tem hora que você não sabe o que falar. Mas está junto. É isso. O mestre tem que andar com os discípulos. E vai seguindo os discípulos. E vai andando com os discípulos. Precisa fazer isso.